Salve, salve, irmãos! Bem-vindos a esta nossa devocional. Estamos concluindo a série A Lei Moral, já vimos o 10º mandamento e agora nós queremos sumariar, sintetizar o que nós vimos até aqui nestas últimas semanas. Se há um texto das Sagradas Escrituras que fala ao meu coração e dá descanso à minha mente, qual seja a utilidade e a finalidade, por exemplo, dos 10 mandamentos, é este texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é exatamente isso. Nós temos, na observância da lei moral e na prática dos 10 mandamentos, um meio muito útil para aprender todo o conselho de Deus, para aprender e apreender qual seja a vontade de Deus, que é sempre santa, sempre perfeita, sempre agradável aos homens. Então nós aprendemos do caráter de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, das perfeições de Deus, quando nós estudamos e quando nós observamos e praticamos a lei moral nos 10 mandamentos. Útil porque nós aprendemos, nós crescemos na graça e no conhecimento. E mais, ela também nos repreende, o que significa dizer que ela demonstra quais são os limites da nossa liberdade, coloca os nossos deveres, os marcos precisos dos nossos deveres para com Deus e ainda apontam com muita clareza quais são os pecados que estão proibidos, que devem ser evitados antes de ser a nossa masmorra, como eu disse, muito antes de ser alguma coisa que nos aprisiona. Para além disso, a lei moral nos dá pleníssima autonomia e liberdade criatural na dependência da graça de Deus para percorrermos um caminho sempre mais crescente de aperfeiçoamento, de aprimoramento de nossa vida no que diz respeito à nossa relação com Deus e com o próximo. Então essa repreensão significa que a nossa consciência, uma vez abastecida da substância da palavra, será sempre uma espécie de despertador, de sinal de alerta, de vermelho, quando não o nosso aguilhão, para despertar em nós o escrúpulo, o senso do fato de termos pecado, aborrecer a nossa alma e levar-nos pelo contristamento e pelo quebrantamento, outra vez a pedir a misericórdia, a clamar a misericórdia, a pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e mais, a corrigir a rota de nossas vidas e a emendar os nossos erros pelo fazimento perfeito da vontade de Deus numa vida de justiça. Ao mesmo tempo, ela nos educa nesta mesma justiça. O que é educar na justiça? Em fazer tudo aquilo que está lá em Filipenses 4:8, por exemplo. Tudo que é nobre, tudo que é bom, que merece boa fama, aquilo que é lícito, que é justo, aquilo que tem equidade, bondade, beleza, verdade. Estas coisas todas devem ocupar a nossa mente. E por fim, a observância da lei moral, a obediência e a prática dos 10 mandamentos habilitam-nos para a prática de boas obras. Devemos sempre lembrar também um outro fundamento do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Efésios. Nós fomos eleitos, salvos, para a prática de boas obras, que de antemão Deus preparou para que nós nelas andássemos. O que significa dizer que não é a observância da lei moral que nos dá a vida eterna, como também a sua inobservância não põe em perigo a obra que Cristo realizou, embora empobreça e muito a nossa experiência na vida cristã. Mas, uma vez salvos em Cristo, agora somos habilitados, empoderados a fazer boas obras, a praticar boas obras, não só a fazê-las como um dever, mas ter nelas, por incrível que pareça, o escopo, o alvo de nossas vidas, porque por meio das boas obras, nós não só glorificamos a Deus, mas nós espargimos a glória desse Deus sobre toda a criação,
damos um bom testemunho do seu amor por nós e nós mesmos demonstramos, desbordamos, transbordamos o amor que foi derramado em nosso coração para os nossos semelhantes, para a nossa família em primeiro lugar, para a família da fé, evidentemente, mas para todos os homens que trazem em si a imagem e a semelhança de Deus, objeto tanto do nosso respeito, como do nosso amor, da nossa simpatia e de fazermos boas obras para tornar este mundo um lugar habitável e deleitoso para os santos, habitável e no tempo da paciência para os não salvos ainda, para que, conhecendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E assim essa glorificação também poderá levá-los à redição do seu coração, a serem alcançados pela graça e a vir a confessar conosco que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, se nós pudéssemos sintetizar o porquê da observância da lei moral e por que devemos praticar cada um dos mandamentos, praticar os 10 mandamentos, é porque esta palavra é inspirada por Deus, porque ela é útil, porque ela ensina, porque ela repreende e corrige, porque ela educa na justiça e porque ela nos habilita, nos empodera para, por meio da obediência, como uma maneira de agradecer a Deus, demonstrando o reconhecimento do nosso coração pela obra maravilhosa realizada por Cristo, fazemos boas obras que glorifiquem a Deus nos céus, que leve os demais homens, pelo nosso testemunho, a adorar o Senhor e ao mesmo tempo a demonstrar amor por aqueles a quem devemos. Casa, na igreja, na sociedade, para que nós vivamos um estilo de vida que o mundo não conhece. Um estilo de vida que o mundo não pode apreender por si mesmo. Que nós mesmos, sem a graça de Cristo, jamais daríamos o devido valor e jamais viríamos a obedecer de maneira amorosa ou amorável. Irmãos, que o conhecimento da lei moral, que a observância da mesma, que a prática dos 10 mandamentos nos leve pelo caminho da obediência a experimentar em nossos corações a inenarrável doçura de amor, o quão maravilhoso é termos sido alvos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Quão maravilhoso é ter um senso, um rumo, uma direção na vida que, conquanto seja espinhoso e difícil a rota deste mundo, ainda assim estamos bem protegidos, guardados pela lei moral, que nos impede de excessos e de mitigações, mas que nos leva pela integridade, pela inteireza da vida e do coração, a vivermos vidas santas, aprazíveis e agradáveis ao nosso Deus, o escopo para o qual fomos criados. E que Deus muito, muito te abençoe.